Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. Primeira Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento onde temos a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Ó Deus, não somente eu me coloco à Tua disposição como um servo do Senhor, como um instrumento do Senhor, para falar a vida da Tua igreja. Usa a minha vida conforme o Senhor quer, que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Tua palavra seja glorificada em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, como nós vimos até aqui, o apóstolo Coríntios, ele identifica alguns problemas que aquela igreja está passando devido ao relato de alguns irmãos que chega até ele. E um desses relatos, desses problemas que ele identifica, é justamente essa questão de dissensão e divisão dentro da igreja por causa da falta de espiritualidade, por causa da falta de entendimento daqueles irmãos de Coríntios. E se nós formos ver hoje na igreja contemporânea, isso ainda acontece, infelizmente. Muitas pessoas ainda buscam nomes ou pastores de renome para seguir a Cristo. Muitas pessoas ainda buscam líderes, e também, isso é o defeito de alguns líderes, muitos líderes se colocam à frente, até mesmo de Deus, rogando para si glória, rogando para si adoração e louvor por parte daqueles que o seguem. Este é um grande problema que a igreja de Corinto estava enfrentando. Este é um grande problema que, infelizmente, ainda nós enfrentamos e que a palavra de Deus, ele rebate, que a palavra de Deus vem contra aquilo e nos mostra como nós devemos andar e como nós devemos proceder. Por isso que hoje eu gostaria de meditar com os irmãos com os perigos ou o perigo da falta de espiritualidade. Se nós não tivermos espiritualidade, quando eu digo espiritualidade aqui é ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Não é aquela espiritualidade, eu venho na igreja, eu me chicoteio todos os dias, eu ando, eu oro de joelho no milho. Isso aí não é espiritualidade, é penitência. Tá? Quando eu falo espiritualidade, é justamente você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Isso é que nós devemos ser espirituais, quando o Espírito Santo de Deus nos guia e nos direciona. E é muito perigoso quando isso falta para a igreja. É muito perigoso quando isso falta para nós. Porque quando nós não somos direcionados ou guiados pelo Espírito Santo, nós temos a tendência, isso é natural de todos os homens, nós temos a tendência de pecar, nós temos a tendência de errar. E é aí que mora o perigo dessa falta de espiritualidade. Veja no versículo 1, Paulo diz o seguinte: Eu, porém, irmãos,
Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo não está dizendo aqui, quando ele escreve, eu não pude falar como a espirituais, ele não está dizendo aqui que aquelas pessoas não eram convertidas, mas estavam dizendo que, mesmo convertidas, ainda lhes faltava sangue. Isso é possível? Sim, é possível. Porque se não fosse possível isso, nós não pecaríamos mais. Então, todas as vezes que nós pecamos é porque nós deixamos de ser guiados pelo Espírito. E queremos fazer o quê? Ser carnais. Carnais aqui ele está se referindo não à carne, mas ao pecado, ao ser pecaminoso, ao ser pessoas que não possuem esse entendimento ou conhecimento do Espírito Santo. Pessoas que faltam a elas se entregar completamente ao Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo guiá-las, deixar o Espírito Santo levá-las até Cristo verdadeiramente. Então, quando ele diz, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, ele está dizendo que aquelas pessoas, embora convertidas, e ele aqui escreve a uma igreja grande, e provavelmente naquela igreja nem todos eram convertidos, mas ele está analisando de uma forma ampla, de uma forma de quem está fora da igreja, está olhando e vendo que aquilo que aqueles irmãos faziam ia contra aquilo que eles pregavam ou aquilo que eles diziam que estavam vivendo. Eles diziam que pertenciam a Cristo, eles diziam que seguia a Cristo, mas as atitudes deles eram totalmente contrárias à atitude de Cristo. E isso nos nossos dias também é corriqueiro. Muitas pessoas, e até alguns famosos, né? Eu estou citando um exemplo aqui de alguns famosos, porque nós conseguimos ver isso em algumas reportagens, em alguns programas. Alguns famosos que se dizem cristãos ou se dizem evangélicos, mas só que o padrão de vida, a forma que eles vivem, é totalmente contraditória a Cristo. Pessoas que se dizem cristãs, mas o seu caminhar é mundano, é carnal, não é espiritual, não é cristão. Isso não é uma coisa específica dos coríntios. Hoje existe também no nosso mundo. E é preocupante isso. Por quê? Porque não sei se para a pessoa falta entendimento, falta conhecimento, ou falta de fato uma conversão, que alguns não são convertidos, dizem que são evangélicos, mas não são convertidos. Falta essa questão, né? Ou simplesmente, né, não são convertidos. Falta essa questão da espiritualidade, de servir, de se entregar completamente, ou não são convertidos, ou não possuem o Espírito Santo, ou não possuem Cristo Jesus. Até hoje, minha esposa estava vendo um vídeo, do Yuji, lembra do PlayStation? Então, Yuji, ele disse o seguinte, que ele preferiu seguir o Rodolfo Abrantes do Raimundos do que seguir o Chorão do Charlie Brown. Porque eram ídolos para ele. Mas o Chorão do Charlie Brown morreu de overdose. O Rodolfo Abrantes do Raimundos se converteu e hoje prega o evangelho. Então, à vista disso, olhando a vida dessas pessoas, nós vimos, de fato, buscam servir a Cristo. De fato, buscam ser guiados pelo Espírito Santo. É difícil ser guiado pelo Espírito Santo? Sim, claro que é. Porque nós queremos as rédeas da nossa vida na nossa mão. Só que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não está no nosso poder, mas está nas mãos de Deus, está no poder do Espírito Santo. E o homem algum vai querer isso, vai desejar isso. Porque é contraditório, vai contra o desejo carnal. Aquilo que é natural a nós, aquilo que é pecaminoso, que é natural a nós, vai contra essa dependência de Deus, vai contra essa dependência do Espírito Santo. E Paulo escreve ainda no versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Lembra que Paulo foi quem fundou essa igreja, quem plantou essa igreja, e ele está escrevendo depois que essa igreja já
foi estabelecida. Então, quando ele esteve lá, plantando a igreja, é claro que quando você vai plantar uma igreja, em nenhum lugar, em nenhum momento, ou quando você vai evangelizar, em nenhum momento você pode chegar para a pessoa e acabar com a pessoa. Tem como você falar, você vai para o inferno, né? Chegando assim, a pessoa vai se assustar e às vezes não vai querer te ouvir. E quando Paulo diz aqui que leite vos dei a beber, ele não está querendo dizer que ele maquiou o evangelho, mas que ele só pregou as coisas básicas do evangelho. Aquilo que era essencial para a salvação. Mas ele, ao anunciar isso, ele faz de uma forma talvez mais lúdica. A diferença entre o culto que nós pregamos aqui e o culto infantil é justamente essa. A mensagem é a mesma. Cristo Jesus, o Evangelho. Só que a diferença é que as crianças nós falamos na linguagem infantil, para que elas possam entender. Quando nós falamos de Deus para as crianças, nós falamos do Papai do Céu. Por quê? É uma linguagem que ela compreende, que ela entende. Isso Paulo está dizendo, quando eu dei a vocês, eu dei leite a beber. Ou seja, eu fui de uma forma, ele não tirou a verdade central do evangelho, ele não modificou o evangelho, mas a forma, o método que ele passou esse evangelho foi como se fossem crianças. Ensinando, cuidando, mostrando, né, linguagem simples, para que as crianças possam entender. Da mesma forma, ao pregar ali, ao plantar a igreja, ele prega dessa forma. Ele fala, porque alimento sólido eu não pude dar a vocês, porque ainda não podia suportá-lo. Ninguém dá carne para criança beber. Você tem que dar o quê? Leite. Só que leite sustenta a criança? Claro que sustenta. É alimento também. Também é alimento. Então, quando Paulo está escrevendo que leite vos dei beber, não está falando que é um evangelho fraco, não está falando que é um evangelho mais ou menos. É alimento. Alimenta. Sustenta. E até os 6 primeiros meses, né? Isso só pode dar leite, de preferência materno, para as crianças, né? Para ajudar na imunidade. Então, alimenta ou não alimenta? Alimenta. Sustenta ou não sustenta? Sustenta. Então, o evangelho que Paulo pregou aqui, recebendo esse nome, né, de leite, era alimento, era para sustentar também. Porém, o método talvez fosse diferente. O método de ensino, como foi passado a eles, foi diferente, para que eles pudessem suportar. Diferente do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele se converte, no caminho para Damasco, Jesus, na conversão de Paulo ali, é uma coisa extraordinária. Porque Jesus não passa a mão na cabeça de Paulo. Ai, Paulinho, bonitinho, vem cá. Olha, papai do céu. Não fala assim, vem cá que você vai escolhido e você vai morrer todos os dias pelo meu nome. Quem que em sã consciência aceitaria isso? Mas com Paulo foi assim. Mas Paulo, ao pregar aos coríntios, ele tenta, né, dar um alimento que sustente, mas de uma forma que entenda, que as pessoas entendam. E parece que eles não entenderam. Porque ainda Paulo está escrevendo essa carta e está dizendo, olha, ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A mente de vocês ainda está nublada com o pecado. Vocês não conseguem entender ainda a questão espiritual. Vocês ainda não conseguem entender aquilo que foi anunciado a vocês do Evangelho. Mas por que Paulo está dizendo isso? Lembra dos capítulos anteriores que nós vimos? Que estava havendo divisões dentro da igreja, que algumas pessoas estavam querendo seguir outro estava querendo seguir outro, eu sou deles, eu sou daquele. Paulo falou assim, vocês não entenderam ainda, vocês não compreenderam o evangelho. Por isso que eu dei leite para vocês, porque vocês não podem compreender aquilo que é sólido. E ainda parece que não podeis compreender, porque a mente de vocês ainda é carnal, vocês ainda têm a mente cauterizada pelo pecado. Olha o versículo 3.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só, dentro da igreja havia ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas com o quê? O meu grupo segue Apolo. O meu grupo segue Cefas. O meu grupo segue Paulo. Eu vou seguir esses homens. Eu vou seguir o ensinamento deste. Eu vou seguir o ensinamento daquele. E pode falar assim, mas não é assim que vocês são carnais? Não é assim que vocês estão buscando, estão andando segundo os homens? Buscando e correndo atrás de homens? Eu já vi a mesma frase por pessoas diferentes, mas que na boca de algumas é elevado a potências maiores. Eu já vi pessoas simples dizendo que o homem sem Deus não é nada. A pessoa, o homem sem Deus não é nada. Mas já vi pastores famosos dizendo que o homem sem Deus não é nada. E a igreja aplaudindo em pé. É isso que não pode haver dentro da igreja. Seguimos a boca daquele pastor ou seguimos Cristo? Entendemos que o homem sem Deus não é nada, de fato, em toda e qualquer circunstância, não importa quem diga. Ou nós sempre vamos buscar ouvir aquilo que nós queremos, aplaudir aquilo que nós queremos. E muitas vezes aplaudimos o que não é palavra de Deus. E muitas vezes buscamos o que não é palavra de Deus. Este é o grande perigo. Nós não entendermos, nós não sermos espirituais, não entendermos o que é ser espiritual e ainda andar segundo homens. Viver carnalmente. E o carnal aqui, mais uma vez, está se referindo a pecados, a pecaminoso. E andar segundo o homem aqui também é isso. É andar propenso ao pecado, aquilo que é natural do homem. Porque todo homem é pecador. Todo homem sem Deus não é nada. Todo homem só vai buscar andar segundo o seu coração, se não tiver Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos fala que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Se não há nenhum, então não há nenhum. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da presença, afastados de Deus. E toda a intenção do homem agora é somente para o pecado. Toda intenção do homem, toda a intenção do coração do homem é somente para o pecado. O homem é inclinado ao pecado. Isso se chama pecado original. Nós nascemos com isso. Não importa se é recém-nascido, já nasce pecador. No ventre da mãe, já é pecador. Já nasce com um destino certo, o inferno. Se Deus não intervir, se Deus não modificar a mente, se Deus não modificar a vida, se Deus não modificar o coração, é assim que é. É assim que são as coisas. Todos são pecadores. E todos sempre vão buscar, mesmo aqueles que hoje são convertidos, há momentos em que o seu coração grita mais alto e o leva a pecar. Isso é com todos nós. Há momentos em que nós somos propensos a seguir uma pessoa ou seguir outra pessoa. Mas quando caímos em si, quando paramos para pensar e vemos, nossa, eu estou seguindo um homem, não estou seguindo Cristo. É aí que o Espírito Santo de Deus age. E é aí que o Espírito Santo de Deus nos mostra onde temos errado. Para que nós possamos ser espirituais. Para que nós possamos, então, andar segundo o homem espiritual. Em inúmeras passagens, o próprio apóstolo Paulo diz, nós devemos despir do homem velho, nos vestir do homem novo. Nós devemos tirar
Despir aqui é desnudar, é tirar a roupa. É como se esse terno fosse um homem velho. Eu tenho que tirar esse terno e colocar um novo, que será o homem novo. Nós devemos matar o homem carnal. Está falando justamente do pecado que habita em nós. Não que você tem que se pular de uma ponte. Eu tenho que matar esse homem para ressuscitar. Não, está falando do pecado, do desejo pecaminoso. Está no seu coração. Que te leva sempre a pecar. E Paulo fala, olha, dentro, e este é um dos perigos dessa falta de espiritualidade. Os ciúmes, dentro de vocês tem ciúmes. Vocês se mordem a si mesmos, mordem uns aos outros. Vocês têm contendas dentro de vocês. Vocês, em vez de todos unidos seguirem para o mesmo caminho, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, para ver quem chega primeiro. Um diz, eu sou de Apolo. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha, se você está falando, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, então você está seguindo a homens. Então Paulo falou assim, olha, vocês querem prova maior do que essa? Que vocês seguem a homens? Que vocês andam como homens andam? Que vocês não seguem Cristo. Vocês seguem Apolo, vocês seguem Paulo. É evidente isso. Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Então o apóstolo chama a atenção deles agora. No capítulo anterior, se eu não me engano, nós vimos lá que Paulo diz o seguinte, foi Paulo quem morreu por vocês? Foi Cefas? O capítulo 1, na verdade, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Ou foi Cefas quem morreu por vocês? Foram batizados em nome de Cefas? Isso aqui estava evidente dentro da igreja. E era tão latente, era tão forte isso, que era notório, todo mundo via. Todo mundo via um torcendo o nariz para o outro. Segue Paulo, segue Apolo. E agora? Paulo fala assim, mas o que está acontecendo? Isso é evidente de vocês, que vocês estão andando como homens, andando atrás de homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Não são Paulo e Apolo servos por meio de quem crestes? E isso conforme o Senhor concedeu a cada um? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo e Paulo não são servos de Deus por meio de quem vocês creram em Deus. Eles não são Deus. Eles morreram por vocês. Agora, por causa disso, vocês vão seguir Apolo? Vão seguir Paulo? O apóstolo já traz aqui agora uma nova visão. Olha, os ministros de Cristo são importantes. Porque é através deles que a palavra é pregada. O apostolado de Paulo é importante. A pregação de Apolo, o trabalho que Apolo fez é importante. Mas quem são Paulo e Apolo? São servos de Deus. Eles estão fazendo o trabalho não deles. Não estão buscando glória para eles. Mas estão fazendo o trabalho para Deus. Para que Deus seja glorificado. E isso os coríntios não estavam entendendo. E muitas pessoas hoje não entendem isso. Por isso que seguem homens. Por isso que vão atrás de pessoas. Porque não entendem que a obra é de Deus. Não entendem que a igreja é de Deus. Ninguém é dono da igreja. A igreja não pertence a homens. A igreja pertence a Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é quem guia a igreja. E nós temos que entender isso. Nós temos que enxergar isso. Nós temos que ver isso. E Paulo está trazendo aqui, irmãos, os ministros são importantes. Porque são servos. E é por meio desses servos que vocês creram. Por quê? Porque aprove a Deus que assim fosse. Romanos, se não me engano, Paulo escreve o seguinte: a pregação, a conversão, a salvação, né, vem pela pregação.
Vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, como que nós nos convertemos? Através da pregação. Ele não está minimizando ou menosprezando os ministros, mas está colocando eles no seu devido lugar. De quem é a obra? De Deus. De quem é a igreja? De Deus. Somos só servos, instrumentos. E esses servos, esses instrumentos, foi por meio deles, porque assim Deus aprove, que os coríntios chegaram ao entendimento da palavra. Chegaram a se converter, chegaram a ter Cristo. E no final do versículo ele fala, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Isso porque o Senhor é quem concedeu. Vejamos o profeta Isaías, pregou 40 anos, durou seu ministério. Quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Mas ele fez o trabalho dele. Ele fez o papel dele. Paulo pregou, inúmeras pessoas se converteram, mas se ninguém tivesse se convertido, ele teria feito o papel dele. Por isso que eu falo, às vezes alguns para convertir mais, você não converte ninguém, a obra é de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem age. Nós somos só instrumentos. Acho que talvez alguns pastores devem pensar que o galardão no céu vai ser pela quantidade de almas que eles salvaram. Nosso trabalho é servir a Deus. É pregar a palavra de Deus. Paulo continua, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele está dizendo que todos têm o seu papel. Eu estou pregando aqui hoje, mas quantos outros pastores já não pregaram aqui nessa igreja? Não ensinaram os irmãos? Quantos outros não plantaram? Quantos outros não regaram? Paulo traz aqui à nossa mente essa analogia de agricultura ou de plantação. Porque para que uma árvore, para que uma planta nasça, é necessário que a semente morra. E quem planta não dá o crescimento. Quem rega não dá o crescimento. Você pode pegar uma semente e plantá-la. Se Deus não quiser que ela cresça, ela não irá crescer. Você pode adubar, você pode jogar água. Você pode jogar água todos os dias nela. Aí está a beleza das coisas. Não depende do homem. O homem planta. Mas não depende do homem se a planta vai nascer ou vai crescer. Depende da graça de Deus. O homem planta, o outro vai e rega. Mas isso não causa efeito nenhum se Deus não agir naquela semente. Se Deus não demonstrar o poder dele sobre aquela semente. Então, o pastor anteriores que passaram aqui podem ter pregado. Um ter plantado, o outro ter regado. Mas se Deus não modificar a sua vida, você vai continuar uma semente. Se Deus não tocar em você, se o Espírito Santo não modificar a sua vida, não há pastor, papa, bispo, homem algum nesse mundo que vá te modificar. Por isso que o namoro de julgo desigual é perigoso. Às vezes as pessoas começam a namorar, eu vou namorar um não crente. Não, mas eu vou converter. Não é você que converte. Não vá com esse pensamento. Se você ainda não tem namorado e quer namorar uma pessoa que não é cristã, não vá com esse pensamento. Mas tem fulano de tal, Beltrano. Isso não é regra. Pode acontecer? Pode. Não é regra. Porque não é você que muda a pessoa. Eu conheço inúmeros casos, pessoas assim, e até hoje casaram, julgo desigual, a pessoa continua sem se converter.
Não é você que muda a pessoa, é o Espírito Santo. E, infelizmente, alguns até sofrem com isso. Mas agora está casado? Continua casado. Ah, mas não vou me divorciar. Negativo. A palavra de Deus não ensina isso. Ah, a palavra de Deus fala do divórcio, por causa da dureza do seu coração. Por causa do pecado que habita em você. Você não quis, você plantou, não plantou, agora colhe. Você buscou, não buscou? Agora colhe. Paulo faz essa analogia do casamento também. Nós vamos ver mais adiante. Se não me engano, inclusive aqui em Coríntios, ele faz essa analogia. Então, ele está dizendo, olha, um planta, o outro rega. Mas só que se Deus não der o crescimento, tudo em vão. Se Deus não fizer a semente crescer, é em vão. Porque o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, quem é Paulo e quem é Apolo? Não são nada, mas Deus é quem dá o crescimento. Então quem planta e quem colhe não importa, é Deus que dá o crescimento. Só que aqui ele não está menosprezando o trabalho dele, nem o trabalho de Apolo. Porque depois que Paulo planta essa igreja lá em Corinto, quem sucede ele nessa pregação é justamente Apolo. E o que ele está dizendo aqui, ele está mostrando justamente a necessidade que nós temos da pregação do Evangelho. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Uma vez. 2. 3. 4. Meu irmão persistente, esse persistiu, hein? 4. Agora eu te faço uma pergunta, você entende a Bíblia toda? Então você já leu a Bíblia uma vez só, você não precisa ler mais? Terminei. Uma vez só, tá bom? Aqui Paulo está mostrando a necessidade da pregação contínua do Evangelho. O Evangelho sempre tem que ser pregado. Isso sempre tem que estar vivo na nossa mente, no nosso coração. Um planta e o outro rega. Deus dá o crescimento. E tem que continuar regando. E tem que continuar trazendo água. Porque se assim não fosse o primeiro pastor que passou aqui, não precisava ter mais pastor. A igreja toda já estava regada. Estamos tranquilos, já vamos para o céu. Não, por isso que todos os domingos você vem à igreja. Para buscar a palavra de Deus. Porque é importante essa pregação contínua do Evangelho. Isso tem que ser constante, todos os dias da nossa vida, não só no domingo. Todos os dias da nossa vida. Lê a Bíblia uma vez, 2, 3, 4, 5. Olha, eu conheci um homem, na verdade, eu não cheguei a conhecer esse homem, eu conheci o filho dele. O filho dele era pastor, e ele, se não me engano, acho que presbítero. Ele já tinha, eu vou chutar aqui, mas ele já tinha lido a Bíblia mais de 100 vezes. Eu não sei, eu não lembro agora de cabeça a exatidão da precisão do número, mas tinha sido mais de 100 vezes. Ler a Bíblia mais de 100 vezes. Eu perguntei aqui, algum irmão já leu a Bíblia uma vez? Muitos não ergueram a mão. E ele já tinha lido mais de 100 vezes. Por quê? Para se mostrar? Não. Necessidade. Necessidade contínua da palavra de Deus. Ele sabia a Bíblia de cor e salteado. Mas depois que ele chegou nesse número, ele parou de ler? Não. Quer dizer, parou porque ele morreu, né? É um senhor faz tempo. Mas ele, com certeza, ele leu até no seu último momento de vida. Não para dizer, olha, eu vou entrar no Guinness Book, que eu sou o homem que mais lê a Bíblia. Não. Por causa dessa necessidade que Paulo está falando. Olha, um planta, o outro rega. Isso tem que ser contínuo. A pregação do Evangelho tem que continuar. Mas quem dá o crescimento sempre é Deus. Ora, o que planta e o que rega
Não sou ninguém diante de Deus. Tudo pertence a Deus. Agora, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O Paulo está falando assim, tem que trabalhar mesmo. Tem que pregar o evangelho. Um prega aqui, o outro prega lá e vai continuando pregando. Isso é necessário. Tem que ser contínuo. O trabalho do Senhor não pode parar. Mas só que nós somos somente servos, trabalhadores. Não somos o Senhor. Não damos o crescimento. Por que alguns de vocês ainda estão buscando o Apolo ou buscando o Paulo? Vocês são. Versículo 9, ele encerra, né? Porque de Deus somos cooperadores. Ou seja, Apolo e Paulo, ou os outros ministros, são o que de Deus? Cooperadores, estamos ajudando. Né? Não que Deus necessite da nossa ajuda, mas estamos trabalhando porque fomos chamados para isso, pregando o evangelho, falando, ensinando, constantemente, sempre, todo domingo. Estamos aqui, toda quarta. Quiser a Deus, todos os dias. Todos os dias e pregando. Ah, mas você já pregou sobre esse texto, vamos pregar de novo. Quantas e quantas vezes os irmãos já ouviram pregação nesse texto? Os irmãos não lembram, vou buscar pastor fulano, pastor ciclano. Mas quantos e quantos outros textos, quantos sermões vocês já não ouviram no Salmo 23? E todos diferentes um do outro. Porque o Espírito Santo de Deus nos ensina constantemente. A palavra de Deus nos ensina constantemente. Não que um pastor seja diferente. Ah, um pastor pregou o Salmo 23 dessa forma, o outro pregou dessa outra forma. Ah, não que eles tenham pregado de forma diferente. A mensagem é a mesma. Só que Deus ensina de forma diferente. Por isso a necessidade constante dessa pregação. Porque de Deus somos cooperadores. Mas vocês são o quê? Lavoura de Deus. Está vendo? Um planta e o outro rega. E quem dá o crescimento? Deus. Então vocês pertencem a quem? A Deus. Vocês são lavoura de Deus. E aqui ele muda a ideia de lavoura para o edifício. Edifício de Deus sois vós. Ele muda da agricultura para a arquitetura. Vocês não são mais plantas, agora vocês são edificações. Porque Deus dá o crescimento. Deus fortalece vocês. Deus fortalece cada um. Nós devemos deixar fora, de lado, ciúmes, contendas. Eu busco este pastor, eu busco aquele pastor. Eu sirvo esse pastor, eu sirvo aquele pastor. Vocês têm que deixar isso de fora. Vocês têm que ter todos unidos, um só corpo. Nós temos que andar para o mesmo lugar. Meu corpo não pode querer em um e ir para lá, a perna direita e querer para a direita, a perna esquerda e querer para a esquerda. O corpo inteiro tem que ir para um só lugar. Então não tem que haver contenda, divisão. Ah, eu vou seguir este. Ah, não, mas eu quero seguir aquele. Como é que nós vamos fazer? Jesus já nos ensina que a casa dividida não subsiste. Como é que nós servimos a Deus e ao diabo? Casa dividida desmorona, cai, arruína, vira pó. Por isso que Deus fala, e Paulo está ensinando aqui, irmãos, não importa quem plantou, não importa quem regou, vocês pertencem a Deus. Somos cooperadores de Deus, cada um vai receber o seu galardão, conforme trabalhou. Mas isso é com Deus. Mas vocês são lavouras e edifícios de Deus. É Deus quem cuida de vocês, é Deus quem dá o crescimento. Então que nós possamos abandonar e largar todo o pensamento de ciúme, de inveja, né? Que isso causa a falta de espiritualidade. Esse é um perigo, é um dos perigos da falta de espiritualidade, ciúme, inveja, contenda, todo e qualquer tipo de ganância. Isso nos leva a pecar, nos leva a errar. Que não busquemos mais homens, que não busquemos mais pessoas. Isso eu não estou falando aqui, irmãos, então eu não vou mais ouvir o Nicodemos. Estou falando isso. Afasta-te de Nicodemos da minha vida. Afaste Hernandes da minha vida.
Temos 2 pastores aqui. Eu só vou vir no domingo que um prega, no domingo que o outro prega eu não vou, porque eu não quero seguir homens, eu quero... Isso não te proíbe de ouvir outros pastores. Você não pode ter aquele pastor no lugar de Cristo. Você não pode ter aquele pastor como seu Salvador, porque não foi ele que morreu por você. Foi Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar a Deus, agradecendo pela palavra dele que nos ensina constantemente. Senhor nosso Deus Pai, nós te louvamos, porque o teu Santo Espírito é quem nos guia, o teu Santo Espírito é quem nos direciona. Pai, porque às vezes nós não conseguimos entender a tua palavra. Às vezes nós não conseguimos, ó Pai, ser espirituais. Nós pedimos que o teu Santo Espírito possa nos ajudar a cada dia, a cada instante, a cada momento, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que entendamos a tua palavra, para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, que não venhamos seguir homens que são fadados como nós a pecar, ó Deus. Somos todos pecadores. Mas que possamos ter a nossa mente fixa em Cristo Jesus. Possamos ter a nossa mente guardada, preservada em Cristo Jesus. E possamos andar conforme o teu Santo Espírito nos ensina. Ó Deus, instrui-nos na tua palavra, instrui-nos, ó Deus, no teu evangelho, para que não venhamos pecar contra ti, para que não venhamos tropeçar e cair, que não venhamos, ó Pai, colocar nenhum homem acima da tua palavra, nenhum homem acima de Cristo Jesus, nenhum pastor, nenhum ministro, porque pastores e ministros não são ninguém diante de ti, embora tenham a importância deles, porque assim o Senhor chamou cada um deles. Mas que, como corpo de Cristo, possamos ser imitadores de Cristo Jesus. Buscar a tua face, a tua presença, ser guiados pelo teu Santo Espírito. Completa em nosso coração a tua palavra. Completa em nossa vida a tua palavra, a mensagem dessa noite. Que possamos meditar, ó Deus, para que possamos chegar a uma compreensão da tua vontade para a nossa vida. Ó Pai, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que ouviu essa mensagem, que o teu Santo Espírito possa guiá-los e direcioná-los para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos a ti. Amém e amém. Levante suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém